Por que investir no mercado de leite? Terceiro episódio da série Leite Futuro. Assista os outros 2 anteriores em nosso canal YouTube. Pesquisa aí Paracatu Rural. Inscreva-se no canal, marque o sininho e se quiser apoiar o Paracatu Rural, clica em Valeu. Mercado do Leite. Com a crise vivida pelo setor lácteo em 2023, na qual as importações de leite cresceram e impactaram diretamente a atividade no Brasil, muitos produtores pensaram em abandonar e seguir para outras áreas. Quando se fala do mercado financeiro, a situação não era diferente. Com a sua comercialização a níveis baixos, a margem de lucro, em alguns casos, não chamava a atenção de investidores. Porém, isso não é uma regra. É o que nós vamos falar neste terceiro episódio da série Leite Futuro, de realização do portal Milk Point. Marcelo Pereira de Carvalho, Paulo do Carmo Martins e Ricardo Cota recebem Craig Bell, sócio da Leitíssimo, e Octaciano Neto, diretor de agronegócio da Suno. Eles seguem repercutindo os 40 milhões de reais captados pela empresa Leitíssimo através do CRA, Certificado de Recebimento do Agronegócio, subscrito pelo Fiagro da Suno. Eles citam exemplos que comprovam a rentabilidade da atividade leiteira se a mesma for bem estruturada e bem executada. Como é que você me convence que, em vez de eu colocar no Tesouro Direto, eu devo colocar dinheiro numa atividade que todo mundo fala que é mau negócio, que só tem chorador, enfim. Como é que você me seduz? Doutor Paulo, o agronegócio brasileiro, o senhor é professor, o senhor sabe, é o setor mais globalizado, resiliente e dinâmico da economia nacional. Eu tenho dito que se o agronegócio um dia estruturalmente quebrar, todos os outros setores da economia brasileira já foram embora. Então, é um contrassenso brasileiro investir pouco no agro, né? Acho que falta informação, acho que tem um elemento cultural que durante muitos anos, né, esse processo de industrialização do Brasil, dado no século passado, criou-se uma narrativa, né, de quem ficou no interior era o Jeca Tatu, era o Mazzaropi, era uma pessoa atrasada. E o agro mudou, as pessoas não perceberam que o agro mudou e agora estão acordando com um negócio que é 30% do PIB nacional, que gera 28 milhões de emprego no Brasil. E estão vendo a oportunidade que é investir nesse setor. Então, assim, investir no agro é investir no setor mais dinâmico e que você tem spread sobre investir no título do Tesouro. Então, é possível ganhar mais do que o senhor, qualquer brasileiro, investindo no Tesouro Nacional, investindo no agro. E olhando agora, abrindo o agro, eu acho que a gente tem o grande desafio, e eu respondo pontualmente aquela pergunta do senhor, que é o grande desafio da gente ter boas empresas no ponto de vista de governança. Essa palavra governança, às vezes, é muito difícil materializar, mas eu uso alguns exemplos e cito alguns do Craig. Assim. Por exemplo, você, produtor que está nos ouvindo aqui, assim, você mistura dinheiro da sua casa com a fazenda? Assim. Se mistura, você vai pagar juros mais altos, sabe? Assim, você mistura essa vida, compra carro para a filha que estuda na capital com nota fiscal de produtor, porque isso vai pagar menos imposto, isso você vai ter um custo no mercado de capitais mais alto. Então, esses são elementos da governança. Quando a gente começou a conversa com a Leitíssimo, a gente viu, eu vou dar um exemplo clássico, assim, eu tive com o Craig no escritório em São Paulo, e quando chega um produtor para a gente, o doutor Paulo fala assim, olha, eu produzi 60 sacos de soja por hectare ano. A gente não faz a segunda conversa, porque não existe possibilidade de alguém produzir 60 sacas de soja todos os anos certinho, sabe assim? É porque isso mostra que a pessoa não tem controle, né? Ela mostra que ela está sem o controle. Quando você conversa, quando o Craig abria as planilhas de leite no Brasil, no mundo da Leitíssimo, você fala assim, olha o nível de confiança que passa para construir uma operação, sabe? Pô, tem estrutura, tinha balanço auditado. É só empresa que tem balanço auditado consegue acessar mercado de capitais? Não, mas isso tudo diminui o risco da operação, sabe?
Quando olha tudo e mostra segurança, olha, eu tenho um controle absoluto. Quando vai na fazenda em Jaborandi e vê a escola com as crianças, filhos dos funcionários estudando em inglês, estudando em português, fala assim, cara, assim, é outro mundo esse negócio aqui. Eu preciso, assim. Então, o nível, o mercado de capitais tem muito essa lógica da confiança, sabe? Então, assim, eu acho que vale a pena investir no agro, vale a pena investir. E temos ótimas operações no Brasil de pecuária de leite, a gente ganhando prêmio aí sobre o preço médio, e como é o trabalho da Leitíssimo, então a gente está muito seguro e estamos sonhando aí com o senhor virando cotistas do SNAG e, de certa forma, ajudando a financiar a Leitíssimo, o crescimento. Tassiano, é muito boa a colocação de vocês dois aí, né? E não há como não pensar que o mercado de capitais pode ser ou vai ser, assim como em outras áreas já é, né, um direcionador importante, né, de boas práticas, da questão ambiental, da questão, né, social, da questão de bem-estar animal, eventualmente, né? Acho que esse é um ponto interessante. Vai vir de certa forma, um dos drivers disso vai ser o mercado de capitais. Agora, pegando um pouco a pergunta do Paulo, duas coisas, né? Eu acho que o agro em si hoje, ele já é visto como uma atividade rentável, né? E aí talvez tenha de sucesso, né? Talvez tenha tido algum conflito agora, né, com a situação, né, que estamos vivenciando no agro, né? Com queda de preço de commodities, etc., endividamento de produtores. Eu imagino que tem um ruídozinho aí. Eu até vi outro dia um podcast que você participou, falando que não é tanto assim, etc., mas eu imagino que deve ter, no momento que lança o Fiagro, pega o agro meio num momento ruim, né? Se quiser comentar um pouquinho sobre isso. E aí a questão do leite, depois eu vou fazer um complemento aí sobre uma percepção que eu tive com um gestor, né, de fundos de investimento que investe em terras, né? E a visão dele sobre leite era muito peculiar, né? Que eu queria até compartilhar um pouco depois com vocês. Eu acho que eu tenho dito regularmente, né, que o investidor está morrendo com o barulho da bala. Assim. Nós não temos crise estrutural no setor, nós temos 100 e poucas RJ. Se a gente considerar que tem 400 mil produtores rurais no Brasil, responsável por 86% do valor bruto da produção agropecuária, não estou colocando nem os 5 milhões de produtores, estou colocando 400 mil quem produz. Isso dá 0,00032%, assim, não é nada. Então, nós não temos estruturalmente... Onde tem problema? Tem problema em quem investiu mais do que conseguia. Usou caixa para comprar mais terra, para fazer investimento, achando que esse preço de commodity, fruto do momento de Covid, das disrupções das cadeias globais, isso fosse ficar, né? Soja chegou a 185, o pessoal fala, não, vou guardar que vai dar 210, né? Isso aconteceu anteontem, há pouco tempo atrás. Então, eu estou muito seguro com o setor. Como eu disse, não tem setor que tem margens igual o agronegócio, do conjunto da obra, né? Você pode ter um ou outro arranjo produtivo com mais dificuldade, mas o conjunto da obra é muito bom. E o trabalho de comunicação, assim, a própria imprensa, assim, no dia a dia, exagera, assim, pega como se isso fosse o grande problema. E isso, o que acontece? Afugenta um pedaço dos produtores, dos investidores. Então, de fato, é um trabalho de comunicação muito forte para que as pessoas compreendam que, cara, esse é o melhor negócio do Brasil. Como você, como investidor, não investe no melhor negócio do Brasil. Então, é um desafio, certamente, Marcelo, mas eu acho que a guerra da comunicação está sendo vencida, assim, sabe? Porque as pessoas... tem um problema. Cadê o problema? Assim, soja ia acabar, soja ia dar 70%, 80% de quebra. Cadê? Não existiu esse negócio, sabe? Agora o Aninho já está acabando, já está falando em laninha. Então, tem um trabalho de educação do investidor. Ele está percebendo que tem ciclos, o agro vive de ciclos, mas mesmo no ciclo de baixa, tem margem suficiente para honrar o compromisso do ponto de vista estrutural. Assim, pontualmente você tem problema, mas a gente está muito convencido. É força de comunicação, como esse trabalho muito bacana que vocês fazem aqui no Leite do Futuro. E só complementando, né, que eu falei do caso do investidor, né, que investe em terra, investe em silvicultura, investe em um monte de coisa, e eu falei de leite, né, ele falou, leite eu não quero passar nem perto, né, eu falei, mas por quê? Nossa, leite complicado, né, muito conflito, só problema,
e etc, etc, baixa margem, baixa rentabilidade, etc. Então, é claro que quando você analisa uma cadeia pela média, né, você vai ter uma, né, ou pelo ruído, né, você vai ter uma leitura, né. Mas aí eu comecei a falar, olha, tem projetos sendo feitos, projetos muito bem executados, né, produtores crescendo, né, e ele falou, nossa, mas interessante, eu não fazia noção disso, porque a imagem que eu tinha era de uma atividade que não tem futuro, né, e ele falou, pô, vamos ver esse negócio aí, como é que é, né, aí comecei a falar mais, né, quanto que fatura por área um produtor tecnificado, né, que retorno que pode ter, né, e tudo mais, e mudou um pouco a percepção dele, né? Então, eu fico pensando aí se também não falta educação, né, quer dizer, do próprio setor para fora, né, de trazer o mercado de capitais, se isso, esse tipo de ação de vocês aí não pode ser algo que vai chamar a atenção para que existe o leite e, né, no seu caso, a adição de valor, a agregação de valor, mas tem muita gente boa aí no mercado, né? E aí, beleza? Antes de você ir embora, vai lá, inscreva-se em nosso canal no YouTube, Paracatu Rural, marque o sininho. Se estiver no Spotify, Deezer, TuneIn e outra plataforma de áudio, siga também o nosso conteúdo. Instagram, @Paracatu Rural, Facebook, Telegram, também no canal do WhatsApp, é só pesquisar Paracatu Rural. E ainda tem o site paracaturural.com, que você pode cadastrar seu e-mail. Vai lá, cadastra o e-mail, você não vai perder nada, nada, nada do que a gente publicar. E se quiser, ainda pode colocar a nossa página, o nosso site como sua página inicial, no seu navegador favorito. Acompanhe o Paracatu Rural por todo lado, hein? Te espero! Você já previu algo antes de acontecer? Talvez tenha previsto quem faria, por exemplo, o gol da vitória, ou qual seria o final surpresa de um filme, ou então a separação da sua banda favorita. Enquanto Jesus vivia nessa terra, ele previu algo ainda mais louco do que uma grande reviravolta no final de um filme legal. Ele disse aos discípulos que morreria na cruz e ressuscitaria no terceiro dia. Isso provavelmente era loucura também naquela época. A Bíblia nos diz que isso foi mais do que uma simples previsão. Afinal, realmente aconteceu exatamente como Jesus Cristo disse que aconteceria. E o que isso significa para a gente? Bem, isso nos lembra de que nós podemos confiar em Deus e no que Ele diz. Nós podemos nos lembrar do que Ele nos disse e confiar que vai cumprir suas promessas, pois Ele é verdadeiro. Ele provou sua palavra para nós. Esse devocional faz parte do plano de estudos Vida Após a Morte, do aplicativo biblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.